Galera, a parada da Copa do Mundo fez mal para muito time que tava bem, tava voando. Depois que voltou da Copa, não voltou a mesma coisa. Diferente de nosso esquadrão de aço, que na minha opinião voltou muito melhor dessa Copa. Alguma coisa aconteceu nos bastidores que fez com que o nosso Bahia voltasse com uma atitude diferente em campo. Eu acho que essa mudança que está acontecendo no Bahia muito se passa pelo próprio Rogério Ceni. Alguém puxou a orelha dele e fez ele parar com muitas teimosias que fazia ele perder jogos, fazia o time mostrar um futebol patético, um futebol frouxo dentro de campo, e ele foi obrigado a mudar, ou ele aprendeu que de fato ele tinha que mudar. Vamos falar um pouco sobre esse momento aí inicial do nosso esquadrão pós-Copa do Mundo, porque na minha opinião tá mudando muito. Ainda precisa de contratações? Precisa. Ainda precisa ali de algumas lacunas, preencher algumas lacunas? Precisa. Alguns jogadores ainda estão abaixo? Estão. Mas em geral, para mim, tá muito bom, tá muito melhor do que foi na parada da Copa. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Como eu já disse no início do vídeo, o Bahia ficou 9 partidas sem vencer antes da parada da Copa, né? Mostrando um futebol ali frouxo, né? Futebol, um esquema tático bagunçado, onde a gente via ali um espaçamento muito grande entre a defesa e o meio-campo. O ataque não fazia gol, né? Um ataque preguiçoso, um meio-campo preguiçoso andando dentro de campo. E o Rogério Ceni continuava com aquelas mesmas peças, aqueles mesmos jogadores, estressando a torcida, me estressando, né? Fazendo todo mundo ficar doido, porque todo mundo via que tinha certos jogadores que não tinha condições mais de entrar em campo, mas o Rogério Ceni ficou até o último jogo antes da parada da Copa com essa maluquice na cabeça dele, com essa teimosia daqueles mesmos jogadores. Veio a parada da Copa, Cadu Santoro falou que ninguém ia sair, que ia manter o mesmo técnico, a mesma comissão ali, que ia fazer algumas contratações pontuais, que para mim ainda tá devendo, o Cadu ainda tá devendo contratações, na minha opinião. Acho que o Bahia ainda precisa ali de um ponta que saiba fazer gol, de um meio campo, principalmente um 10, né, para ajudar na criação, mas eu acho que o Bahia tá pecando muito ainda nos pontas. Acho que os pontas do Bahia ainda estão muito abaixo, né? Um dia um faz uma partida boa, o outro faz uma partida péssima, outro dia o outro faz uma partida boa, o outro faz uma partida péssima, no outro dia os dois fazem uma partida péssima, mas infelizmente em momento nenhum os dois fazem uma partida espetacular. Aí complica, porque a bola não chega em nosso 9, a gente não tem nem como julgar o 9. O meio campo, a mesma coisa, acho que ainda tá faltando alguma coisinha ali, mas até então, quando o Bahia voltou ali pós-Copa, já voltou nos amistosos, eu acho que o Rogério Ceni ainda tentou fazer algo ali de teimoso. Quem não lembra daquele primeiro amistoso lá contra o Montevideo City, né, que ele colocou a base do mesmo time que tinha terminado a parada da Copa. O que jogou os últimos jogos antes da parada da Copa foi o mesmo time. Jean Lucas, Alexandre, Everton Ribeiro, Pulga, Ademir, William José, aquela mesma equipe ali que tava lá embaixo. E aí, o que aconteceu? Continuou abaixo da média. No segundo tempo, o Rogério Ceni pegou, quase sai perdendo o primeiro tempo pro Montevideo. Galera, você que gosta do trabalho do seu irmão aqui, do seu parceiro Binho Bahia, e quer ver mais conteúdo, chegou novidade boa para vocês aí. Seu irmão, o seu parceiro aqui, o seu YouTube favorito, está chegando aí com um projeto novo chamado Corte do Binho Bahia. Um projeto onde você vai ver seu irmão, seu parceiro Binho, reagindo a diversos assuntos. Então você que gosta de filme, você que gosta de terror, você que gosta dos anos 90, de nostalgia, de lenda urbana, de comédia, você vai ver seu parceiro reagindo a tudo aqui nesse novo canal, entendeu? A gente tá com 100 inscritos aí, estamos tentando chegar à marca de 1000 inscritos, e eu conto com vocês, conto com a nação tricolor para dar essa força aí. Aqui vai ser um canal pra gente resenhar, pra gente ver coisas diversas, fazer aquela resenha que vocês gostam, né? Tem vários assuntos aí bem interessantes para vários gostos, então você que tiver interessado, o link vai estar aqui na descrição ou fixado nos comentários. Só é clicar lá e fazer parte dessa nova trajetória do seu parceiro Binho Bahia. No segundo tempo, o Rogério Ceni mudou todo mundo. Acho que ali ele falou assim: não, de fato, eu acredito que ele foi chamado a atenção. De fato, fulano que me chamou a atenção tá certo. Alguns jogadores aqui não têm condições de
jogar mais. Aí a gente foi jogar contra o Fluminense no outro amistoso, onde teve um assalto em cima do Bahia, onde o Bahia jogou muito bem, e aí a gente já viu algumas mudanças. A gente já viu um Caio Alexandre no banco, a gente já viu um Jean Lucas no banco, já viu o Everton Ribeiro ali que não tava bem no banco de reserva, né? A gente já viu uma equipe diferente, a gente já viu o Marcos Vitor sendo a primeira opção do banco, e aí você já começa a ver, mesmo perdendo aquele amistoso, a gente já via que algo tava mudando, o Rogério Ceni tava mudando alguma coisa. Ele percebeu, depois de muito tempo, depois de muita teimosia, que certos jogadores não estavam funcionando. E aí, voltamos para o Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo atrasado, Chapecoense. Bahia jogou muito bem, segundo tempo. Primeiro tempo, o Rogério Ceni fez as mesmas mudanças. Veio com o meio campo de Eric, Acevedo e Rodrigo Nestor. Botou os pontas e botou o Ias José lá no ataque. A defesa, a gente vê com o Ramos Mingo, que voltou muito bem da Copa. Ramos Mingo que terminou ali a parada da Copa muito embaixo. Quando voltou, já voltou outro Ramos Mingo. Na lateral esquerda, a gente já não viu mais o Iago, a gente já viu o Zé, que estava jogando muito bem. Então a gente já perdeu aquele medalhão, que era a primeira opção, que era o Iago. Na segunda lateral direita, a gente voltou a ver o Romo Gomes, que quando foi para a Copa, não era cotado de jeito nenhum para ser titular, né? E aí a gente já viu o Roman Gomes iniciando na lateral direita, jogando muito bem. A gente venceu de 2-0, porém no segundo tempo, quando veio as substituições de certos jogadores no Bahia voltou a cair de rendimento e dá a bola a Chapecoense. No segundo jogo contra o Corinthians, eu já achei diferente. Foi a mesma equipe que iniciou, só tendo o Alejo como titular, estreando. Jogou muito bem a equipe e os reservas que entrou também conseguiu dar uma consistência. Então aquela equipe principal parece que já está como é que se fala? Incentivando aqueles que estão no banco a entrar bem. A gente também já viu algumas mudanças. Ao invés nas pontas, a gente já viu alguns meninos da base entrando, como o Juan Pablo, como o Cauê Furquim, como o David Martins. A gente já tá vendo algumas peças da divisão de base que a gente tanto pedia para estar participando de mais jogos, para estar dando mais oportunidade. A gente já viu alguns jogadores desses entrando em campo, né? Mas infelizmente o árbitro resolveu não fazer o certo, não apitar o certo e prejudicou a gente pra caramba contra o Corinthians. E aí a gente sai para jogar 2 partidas fora de casa, uma contra a equipe do Fluminense, que era super difícil porque já tem anos que a gente não vence o Fluminense lá, porém eu gostei muito do futebol do Bahia contra o Fluminense. Acho que no segundo tempo a equipe caiu muito de rendimento, porém o Bahia teve chances o tempo todo de vencer. Bahia pecou nas decisões dos seus pontas, nas decisões do seu meio campo. O Everton Ribeiro estava de frente com o gol, não finalizou. Alguns jogadores entrou muito abaixo, é por isso que eu digo que ainda precisa de algumas contratações. Porém, em geral, eu gostei bem do time. Primeiro tempo, o Bahia fez uma partida muito sólida, onde teve a oportunidade de vencer e acabou não vencendo, né? Segundo tempo, como já é de lei, a equipe da casa vem para cima, o Bahia se retrancou, mas em alguns contra-ataques o Bahia perdeu grandes chances. Se nossos pontas tivessem um momento melhor, como o Ademir, como o Pulga, talvez a gente saísse ali com um triunfo muito importante. Quanto ao Atlético Mineiro, para mim foi ainda mais gritante o quanto o Bahia jogou bem. Foi um jogo lá e cá, as duas equipes voando, uma em cima da outra. Teve muito tempo para a gente sair vencedor. Teve muitas chances do Bahia ganhar do Atlético Mineiro, mas infelizmente o Bahia ainda tá faltando aquele último toque, aquela última bola chegar no camisa 9, aquele último toque ali de qualidade. O Bahia ainda tá deixando muito a desejar nisso. Eu acho que a única coisa que ainda falta é evoluir. Mas tô gostando bastante da nossa defesa. Acho que a nossa defesa evoluiu bastante. Até porque o Ronaldo voltou pro gol, né? O Roman Gomes voltou para lateral direita, né? O Juba ainda não voltou a atuar muito bem porque tá voltando de contusão, mas o Zé deu conta do recado. E uma coisa que mudou para mim na defesa, que isso aí para mim, velho, você é doido, quando eu vi o Rogério fazer isso, eu agradeci tanto a Deus, que é o seguinte: a primeira opção do Rogério Ceni na hora de substituir um zagueiro não é mais Canu. Obrigado, meu Deus, não é mais Canu. Canu virou uma terceira opção. Canu não é nem pra estar no Bahia, com todo respeito ao Canu, que já jogou muito pelo Bahia, mas não dá, mano, não dá. O Canu, quando foi entrar nos últimos jogos antes da Copa, foi um gol atrás do outro, velho. Não dá pro Canu mais. E aí o Rogério Ceni pegou e botou o Marcos Vitor como primeira opção. O Marcos Vitor que foi largado de mão várias vezes. Parece que dessa vez alguém falou: Rogério, tem coisa que você tá fazendo que não tá dando certo, irmão. Faz o certo. Entendeu? Suas convicções não tá dando certo. Canu não dá mais certo.
Você vê que contra o Fluminense, eu já esperava o Canu entrar no lugar do David Duarte. David Duarte suspenso, falei, Canu vai entrar. Sempre foi isso, mas parece que ele tá mudando o seu pensamento, ou mudaram a pulso o pensamento dele, porque aí o titular foi o Marcos Vitor, e aí o cara destruiu o Hulk, não foi por lugar nenhum em cima do Marcos Vitor. Então, na minha visão, alguma coisa mudou nos bastidores, tá dando para ver dentro de campo essa mudança, né? Primeiro pelas substituições, segundo por alguns jogadores que estavam muito abaixo e estavam voltando. Eu sei que muita gente critica o Jean Lucas, mas eu acho que o Jean Lucas tá se dedicando. Não é o Jean Lucas que a gente espera, mas quando ele entra no segundo tempo, ele tá tentando. Esses 2 jogos que ele ficou no lugar do Eric, na minha opinião, ele também tentou muito, entendeu? Acho que ele percebeu que ele perdeu a vaga dele, que ele, quando o Eric voltar, ele é reserva, então ele tem que suar. Acho que isso que faltava no Bahia é os jogadores descobrir que tem que suar para ser titular, e não só por causa de nome, de achismo que eles são titular. Então, o Acevedo já tomou a vaga do Caio Alexandre há anos. O Eric tomou a vaga do Jean Lucas, e agora o Rodrigo Nestor vem tomando a vaga do Everton Ribeiro. Então, pai, o sua. Acho que o Everton Ribeiro tá até tranquilo por conta da idade. Mas o Jean Lucas e o Caio Alexandre, eles têm que mostrar que tem que suar muito para ser titular. Isso aqui foi um pouco que eu falei do meu Bahia, né? Porque, na minha opinião, eu vejo muita gente criticando. Acho que as contratações ainda estão muito abaixo. O Bahia poderia contratar mais. O Cadu Santoro, para mim, não faz até o momento, o Cadu Santoro, para mim, não faz um bom trabalho ali na frente da diretoria do Bahia. Eu acho que ele erra mais do que acerta, na minha opinião. O Cadu Santoro, ele erra muito mais do que acerta. Se você pegar aí questão de dinheiro investido em alguns atletas, desde quando ele chegou aqui até hoje, na minha opinião, ele errou mais do que acertou. Então, acho que o Cadu Santoro ele tem que se mostrar muito ainda. Acho que até os grupos, até o City sabe disso, porque até o City não deu esse dinheiro todo a ele, falou que ele tem que trabalhar com as próprias pernas dele, né? Já que ele deu tanto furo. Mas, pelo menos dentro de campo, a gente tá vendo aí uma postura melhor. Agora é esperar o Vasco, porque o Bahia vai pegar agora o Vasco, depois pega a Chapecoense fora de casa, se não me engano, e depois tem um Bavi. E aí o Bahia tem que somar aí, né, no mínimo, 7 pontos nesses 3 jogos. O objetivo era 9. São 3 times que estão brigando para cair. Mas a gente sabe que um clássico é diferente, que um time que joga fora de casa é diferente, e que o Vasco é diferente. O Vasco acabou de eliminar o Fluminense. Então, mais 7 pontos para mim tá de boa com a mãe. 9 pontos é ótimo. Vamos ver como é que vai ser a postura do Bahia. Se você tá achando que o Bahia também mudou após essa parada da Copa, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, diga aqui o que você tá achando do Bahia pós-Copa do Mundo, né? Eu tô achando que o Bahia evoluiu muito. Acho que a gente pegou uma sequência aí boa de início, né? Porque foi quem a gente pegou Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro. Todo mundo campeão brasileiro e campeão de Libertadores. Então, foi uma sequência forte, onde a arbitragem não ajudou a gente em muitos jogos, mas que a gente jogou bem, mostrou um bom futebol e mostrou que não vai ser fácil para ninguém vencer a gente nesse segundo turno. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.